Meu nome é Gustavo Luz, sou médico assistente do Serviço de Endoscopia do Hospital das Clínicas em São Paulo. Gostaria de agradecer a Sobet pelo convite para falarmos sobre hemorragia digestiva varicosa. A hipertensão portal resulta de doenças que alteram a circulação a nível pré-hepático, pós-hepático ou intrahepático, levando ao aumento de gradiente de pressão entre a circulação sistêmica e a circulação portal. As principais causas atuam ao nível intrahepático, com a cirrose de etiologia alcoólica e viral e a esquistossomose. Quando essa diferença de pressão está acima de 5 milímetros, chamamos de hipertensão portal. Quando essa pressão está acima de 10 milímetros, ela já é suficiente para causar o surgimento das varizes de esôfago. É o que chamamos de hipertensão portal clinicamente significante. Com esse nível de pressão no sistema portal, se desenvolvem as veias colaterais pela recanulação de vasos embrionários que transmitem essa pressão para as veias perfurantes do esôfago com a formação das varizes propriamente ditas. Importante aqui relembrar a anatomia da drenagem venosa do esôfago. A drenagem do esôfago torácico se faz pelo sistema ázygos, que desemboca na veia cava superior, ou seja, sem muita interferência da hipertensão no sistema portal. Já o esôfago distal e parte do estômago proximal, a drenagem se dá via veia gástrica esquerda para a veia porta. Por isso que a maioria das varizes na hipertensão portal estão localizadas no esôfago distal e no estômago proximal. Apesar de todos os avanços e melhorias na abordagem do paciente com hemorragia varicosa, a mortalidade no primeiro episódio de sangramento ainda é muito alta, 20%. Analisando apenas os pacientes Child C, essa mortalidade chega a 40%. Daí a importância do manejo clínico e endoscópico nesse paciente para que se evite a ruptura das varizes de esôfago. A cada 5 anos, a Associação Europeia que estuda as doenças do fígado, ela realiza o encontro de Baveno, que atualiza as condutas do paciente com hipertensão portal. O último Baveno foi em 2015, e em outubro desse ano deve acontecer o Baveno 7, com novas atualizações. Deixo aqui outras referências interessantes sobre o tema, que vale a pena a leitura. E foi nesses artigos que montamos essa aula. A endoscopia tem papel fundamental em todas as fases da doença no paciente com hipertensão portal. Desde a prevenção do primeiro episódio de sangramento, que chamamos de profilaxia primária, no tratamento da fase aguda do sangramento, e na prevenção do ressangramento, que chamamos de profilaxia secundária. Primeiramente, vamos falar sobre a profilaxia primária. Quem são os pacientes que se beneficiam da profilaxia primária? Na prática, todos os pacientes com varizes podem ou devem fazer profilaxia. As duas opções de tratamento são os beta-bloqueadores ou a ligadura elástica. Pacientes com varizes de fino calibre, a preferência é o uso de beta-bloqueadores. Os pacientes com varizes de médio e grosso calibre, recomenda-se o uso da ligadura elástica. Essa conduta pode mudar de acordo com a disponibilidade do método da ligadura elástica ou da intolerância do paciente aos beta-bloqueadores. Na profilaxia primária, a associação desses dois métodos não é recomendada, pois os estudos não mostraram benefício, apenas aumento dos efeitos adversos. Quem é mais efetiva, os beta-bloqueadores ou a ligadura elástica? Os dois são efetivos, porém esse trabalho mostrou que a ligadura elástica ela reduz o risco do primeiro episódio de sangramento comparado com o grupo que usou o beta-bloqueador, porém sem efeito na mortalidade. Aqui um algoritmo rápido de profilaxia primária. No momento do diagnóstico de cirrose, o paciente deve fazer uma endoscopia para avaliar a presença das varizes. Se as varizes estiverem ausentes,
realizar endoscopia a cada 2 anos. Se o paciente tem varizes de fino calibre, realizar endoscopia anualmente e já iniciar os beta-bloqueadores, principalmente se esse paciente tiver red spots e tiver um chave de B ou C. Se o paciente tem varizes de médio, grosso calibre, vai para ou beta-bloqueador ou ligadura elástica, dependendo da contraindicação ou da intolerância do paciente. Vamos falar agora sobre a fase aguda do sangramento, né? Que é o tema principal dessa aula. Quais são os fatores preditivos para a ruptura das varizes de esôfago? A presença de manchas vermelhas ou red spots, o calibre das varizes, quanto maior a variz, maior o risco de ruptura. Nós dividimos varizes de fino, são as menores que 5 milímetros, e as varizes de médio e grosso calibre são as maiores de 5 milímetros. E o terceiro fator é o grau de disfunção hepática graduado pelo Child. Importante salientar o controle das comorbidades nesses pacientes, pois elas contribuem para a descompensação da cirrose, principalmente a obesidade. Em um paciente com hemorragia varicosa, precisamos ter em mente essa sequência de tratamento: reposição da volemia, drogas vasoativas, antibiótico terapia, endoscopia digestiva, balão ou stent e, por último, TIPS. Qual a conduta no paciente cirrótico que chega com suspeita de hemorragia varicosa? O objetivo do manejo é controlar o sangramento e preservar a perfusão tecidual. Então, precisamos ofertar oxigênio, dar volume de forma cautelosa para não aumentar ainda mais a pressão portal, manter o HB em torno de 8 para 9. O cirrótico tem um sistema de coagulação próprio, por isso o TP e o INR não refletem o real status de coagulação nesses pacientes. Por isso devemos ter cautela na interpretação desses exames. E com relação ao número de plaquetas, utilizamos o número de 50.000, o número mínimo para a realização de algum procedimento endoscópico. Paciente com HDA varicosa é de alto risco para broncoaspiração. Eles podem estar confusos pela encefalopatia e a presença de ascite pode contribuir para a aspiração durante o exame. Por isso, em pacientes confusos, com ascite volumosa, sangramento abundante, devemos sempre pensar em proteger a via aérea desse paciente antes de realizar a endoscopia. É mandatório o uso de drogas vasoativas no paciente com suspeita de hemorragia varicosa. Eles reduzem a mortalidade e a necessidade de transfusão. As drogas vasoativas atuam fazendo uma vasoconstricção no leito esplânico e reduzindo a pressão portal. Essa droga deve ser iniciada antes do procedimento de endoscopia, ou seja, já na admissão do paciente com essa suspeita de hemorragia varicosa. E caso se confirme na endoscopia que o sangramento é varicoso, manter por até 5 dias. O uso dessas medicações facilita o tratamento endoscópico, pois diminui a pressão no sistema portal e diminui a chance de um sangramento ativo durante a endoscopia. E as principais drogas disponíveis no mercado são a terlipressina, o octreotide e a somatostatina. Terceiro fator na sequência do tratamento são os antibióticos. Pacientes cirróticos com HDA são de alto risco para o desenvolvimento de infecção bacteriana. Por isso, o uso de antibiótico é mandatório. Diminui o ressangramento, o risco de infecção e mortalidade. Com maior nível, isso tem que ser usado e é recomendado com maior nível de evidência e recomendação da literatura. Eles podem ser usados as quinolonas, porém, a ceftriaxona, por ter menos resistência, tem sido a droga de escolha, principalmente nos pacientes com cirrose avançada. E os antibióticos devem ser mantidos por até 7 dias. Qual o momento de realizar a endoscopia? Ela deve ser realizada o quanto antes, nas primeiras 12 horas, mas sempre posterior ao manejo clínico já falado aqui, como a reposição da volemia, droga vasoativa e antibiótico. Com relação ao tratamento endoscópico, a ligadura elástica é o tratamento de eleição.
É uma técnica com excelente eficácia, em torno de 90%, uma técnica fácil de realizar e, por isso, apresenta resultados reprodutíveis. Deve-se aplicar qual a primeira banda. O foco da primeira banda é sempre no ponto de ruptura e as demais bandas nas varizes proximais. Quando não se encontra o ponto de ruptura, devemos aplicar as bandas iniciando no esôfago distal. Na indisponibilidade da ligadura elástica, podemos realizar a escleroterapia como segunda opção. A solução que mais utilizamos na escleroterapia é o oleato de etanolamina, o etamolum. A escleroterapia é uma técnica que foi amplamente utilizada no passado e hoje tem sido substituída pela ligadura elástica. Ela apresenta resultados menos reprodutíveis por ser uma técnica um pouco mais difícil. Por quê? Porque são diferentes técnicas. Você pode fazer a técnica vasal ou paravasal, e são diferentes substâncias que utilizamos na escleroterapia. A etanolamina, o álcool, o polidocanol, por isso que os resultados são pouco diferentes entre os estudos, ou seja, os resultados não são tão reprodutíveis quanto a ligadura elástica. Nesse trabalho, mas em centros de referência como o nosso aqui no Hospital das Clínicas, esse trabalho realizado por nosso grupo mostrou, né, que o resultado da escleroterapia e da ligadura elástica foram semelhantes nessa pequena casuística do nosso trabalho. Em situações onde a ligadura seja tecnicamente difícil, como nos sangramentos ativos, que dificulta a visualização, ou em tecidos com cicatrização, que dificulta a aspiração da variz, a escleroterapia pode ser uma boa opção. Aqui temos um vídeo. Podia rodar o vídeo, por favor? Aqui temos um vídeo mostrando um sangramento ativo e importante. Essa localização do ponto de ruptura é bem frequente, parede esôfago distal, parede lateral direita, pela presença dos vasos perfurantes nessa região. Esse vídeo tem cerca de 20 anos, época onde não se usava ainda as drogas vasoativas previamente à endoscopia. Por isso, com o uso das drogas vasoativas antes da endoscopia, dificilmente encontraremos esse achado hoje em dia. Nesse caso, foi aplicado uma banda elástica e o sangramento parou de imediato. Uma opção terapêutica para paciente Child-C com sangramento de varizes de esôfago é o uso do cianoacrilato. Esse trabalho do Hospital das Clínicas mostrou resultados muito superiores do cianoacrilato comparado com a esclerose com etamolin. Outra situação em que o uso do cianoacrilato pode ser utilizado no esôfago é no sangramento após a queda da ligadura, ou seja, onde se for geralmente 5 dias após a queda da banda, forma-se uma úlcera e nesse momento pode haver um sangramento. E o cianoacrilato, nessa situação, é uma boa opção. Nos sangramentos volumosos, onde não se consegue alcançar a hemostasia por via endoscópica, ou nos refratários, que acontecem até 10% dos casos, podemos abrir mão do balão de Sangstein-Blackmore. Ele apresenta uma boa taxa de hemostasia, até 90%, porém apresenta também um alto índice de eventos adversos, como perfuração, pela má introdução e pneumonia aspirativa. E para reduzir esses eventos adversos, devemos mantê-lo no máximo por 24 horas, de preferência retirar nas primeiras 12 horas. Aplica-se um volume de ar de 300 ml no balão gástrico e uma pressão de 30 milímetros de mercúrio no balão esofágico. Como alternativa ao balão de Sangstein, dispomos da prótese metálica autoexpansiva. É uma prótese específica para o tratamento da hemorragia varicosa do esôfago. Ela pode ser colocada sem fluoroscopia, pode permanecer por até 14 dias. O paciente pode se alimentar nesse período. Assim como o balão, ela serve como ponte para um tratamento definitivo, como a ligadura ou TIPS. Alguns estudos sugerem que a prótese pode ser tão eficaz e muito mais segura que o balão de Sangstein. De ponto negativo, ela apresenta um alto custo, que inviabiliza um pouco o uso rotineiro no nosso meio, e ela não permite o tamponamento das varizes gástricas, é apenas o tamponamento das varizes esofágicas.
E como falei, uma prótese dedicada para hemorragia varicosa do esôfago, totalmente recoberta. Ela é muito semelhante às próteses que utilizamos nas neoplasias do esôfago, porém ela tem um balão no sistema que serve para ancorar no cárdia e permitir a correta liberação no esôfago distal. Esse trabalho comparou a prótese autoexpansível com o balão de sangue stem e, como vemos, levou vantagem em todos os quesitos, porém sem diferença significativa na mortalidade, talvez pelo pequeno N dessa amostra. Então, foi melhor no controle do sangramento, na utilização de bolsa de sangue, nos eventos adversos, na necessidade de TIPS, e a sobrevida em 6 semanas não houve significância estatística. Nós utilizamos aqui no Hospital das Clínicas, no ano passado, pela primeira vez, essa prótese. Vou rodar o vídeo. Se tratava de um paciente masculino de 52 anos, cirrose. Ele fez uma sessão de ligadura elástica, 5 dias após ele sangrou dessas úlceras. Foi passado um balão de sangue stem, que permaneceu por 12 horas. O paciente mantinha-se instável. E nós tínhamos essa prótese no Hospital das Clínicas e propomos usar nesse caso. Uma situação bem difícil, um sangramento ativo, aí nesse ponto exatamente. E o sistema de liberação, nós passamos um fio de Savary, deixamos eles localizados na grande curvatura do antro, e depois passamos, guiado pelo fio guia, pelo Savary, o sistema da prótese. Ele tem um sistema onde você empurra para deixar o balão distal ao sistema. Depois é insuflado um volume de 100 ml de ar nesse balão. Como eu falei, esse balão serve para você tracionar todo o sistema, e ancorar no esôfago distal, como mostrado a seguir. Depois que você sente a resistência do balão no cárdia, nós vamos liberar a prótese. O sistema de liberação é semelhante às próteses metálicas que temos no mercado, como a prótese biliar, a prótese esofágica. É um sistema de puxar contra o corpo nosso, E nesse momento a prótese está liberada no esôfago distal. Abrimos essa válvula para abrir o balão de ar, para esvaziar o balão de ar. E depois tiramos todo o sistema. O sistema é muito fácil de colocar. Esse paciente, passamos o aparelho após a prótese, aí o aspecto é fantástico, com parada de sangramento, ou seja, há um tamponamento muito adequado do esôfago distal. Esse paciente manteve-se estável, e 5 dias depois da colocação da prótese, esse paciente foi para o TIPS. O TIPS é uma prótese colocada por radiologia intervencionista, onde você comunica a circulação sistêmica das veias hepáticas ao sistema portal, diminuindo a pressão portal. Foi feito um exame depois do TIPS, onde não mostrava mais nenhum sinal de sangramento. Esse paciente foi colocado uma sonda nasoenteral para se alimentar. E esse paciente, no final, ele foi a óbito por complicações de insuficiência renal, mas a prótese mostrou muito efetiva no controle do sangramento. Esse paciente manteve-se estável todo o tempo após a passagem da prótese. Esse trabalho mostrou que em pacientes Child C e Child B com sangramento ativo, são pacientes de alto risco, pacientes Child C e Child B com sangramento ativo na endoscopia. Esses pacientes apresentam uma alta taxa de sangramento e mortalidade. Então, os autores desse trabalho, publicado no Hepatology ano passado, concluíram que o uso de TIPS precoce nas primeiras 72 horas, nesses pacientes de alto risco, reduz ressangramento, melhora a sobrevida, sem aumento da encefalopatia. Então, resumindo o tratamento da hemorragia varicosa do esôfago, devemos fazer reposição da volemia, drogas vasoativas e antibiótico na admissão do paciente,
Na sequência, endoscopia com ligadura elástica, se a fonte do sangramento forem as varizes do esôfago. Se esse paciente ressangrar em até 5 dias, é o que nós chamamos de falha terapêutica. Nessa situação, podemos tentar um novo tratamento endoscópico. Se não tiver sucesso novamente, abrimos mão do balão ou do stent como ponte para o TIPS, enquanto aguarda o transplante hepático. Essa seria a sequência ideal de tratamento no paciente que chega com sangramento varicoso no hospital terciário. Vamos falar agora um pouco sobre as varizes gástricas. As varizes gástricas elas são menos frequentes que as esofágicas, acometem 25% dos pacientes com hipertensão portal. Elas sangram menos, porém é um sangramento mais grave. Os fatores de risco para o sangramento das varizes gástricas são semelhantes aos fatores de risco das varizes do esôfago. O calibre das varizes, o grau de disfunção hepática, pelo Child, e a presença de manchas vermelhas. A classificação que mais utilizamos para as varizes gástricas é a classificação de Sarin. Essa classificação que classifica as varizes de acordo com sua localização e a presença de varizes no esôfago. Então, temos o GOV1, que são varizes de esôfago, são varizes esofágicas com prolongamento para a pequena curvatura do estômago. GOV2 são as varizes de esôfago associadas a varizes de fundo. IgV1 são as varizes de fundo isolado. E IgV2 são as varizes de corpo de outras localizações no estômago. Com relação ao tratamento das varizes gástricas, eu não coloquei slide, mas ainda não há evidência científica para recomendar a profilaxia primária das varizes gástricas com cianoacrilato, sendo recomendado atualmente apenas o uso de beta-bloqueador não seletivo. O tratamento clínico da fase aguda é igual ao tratamento das varizes de esôfago. Reposição da volemia, drogas vasoativas e antibiótico, e na sequência o tratamento endoscópico. O método de escolha para o tratamento das varizes gástricas é o cianoacrilato, conhecido comercialmente como Stoacril. Ele polimeriza rapidamente em contato com o sangue, levando a obliteração da varize gástrica. Para retardar essa polimerização, que é muito rápida no caso do cianoacrilato, fazemos uma solução com lipiodol para retardar essa polimerização, evitando que o Stoacril solidifique dentro do catéter de esclerose. Esse vídeo mostra a técnica. Então, usamos o Stoacril com lipiodol. O Stoacril vem numa ampola de meio ml, fazendo a solução meio ml de Stoacril com meio ml de lipiodol, solução de 1 ml numa seringa de 3 ml. Fazemos a lubrificação com silicone dentro do canal e fora do aparelho para evitar para caso haja o contato do Stoacril, não danifique o aparelho. Durante a endoscopia, fazemos a localização da variz. Aspiramos o lipiodol, já junto na sequência, o Stoacril. Na primeira punção, fazemos a punção e para confirmar que estamos dentro do vaso, fazemos uma injeção pequena com solução salina, para confirmar a presença. Se não houver resistência, é sinal que a agulha está dentro do vaso. Na sequência, fazemos a injeção da solução Stoacril lipiodol. Essa solução tem 1 ml, ou seja, ela ainda encontra-se dentro do catéter. Por isso que precisamos empurrar, agora com solução de água destilada, para empurrar a solução para dentro da variz. Geralmente fazemos um controle após 1 mês. Durante o exame, podemos fazer a palpação da variz. Se ela tiver endurecida, é sinal que houve a trombose. Se tiver regiões ainda amolecidas, podemos fazer uma segunda punção. Uma complicação temida após a obliteração com o Stoacril é a embolia da cola para a circulação sistêmica, através de shunts, que estão presentes em 85% dos pacientes com hipertensão portal. O shunt mais comum é o gastrorenal, e
E quais são os fatores que favorecem essa embolia? Uma excessiva diluição, ou seja, quando você coloca muito lipiodol na solução com estoacrio, uma infusão muito rápida, quando você injeta muito rápido essa solução no catéter, ou quando o volume um volume muito alto de cola na mesma punção. Por isso que sempre devemos fazer uma ampola de estoacrio por punção, e nunca na mesma punção fazer mais de uma ampola de estoacrio. Então, baseado nesses relatos de embolia, que se pensou na utilização de molas, que chamam de COIs, que são molas, associado ao estoacrio. O Bimiller foi o primeiro a publicar a associação da cola com estoacrio. O coil é um fio metálico, né, com fibras sintéticas que seguram a cola dentro do vaso, impedindo a sua embolia. Eles são introduzidos na variz, guiado por ecoendoscopia, através de uma punção com agulha de 19 gauge. Aqui tem uma sequência do tratamento dessa técnica. Temos uma variz de fundo, pseudotumoral. Na letra B temos a imagem ecoendoscópica da variz. No C, nós vemos aqui a punção, a agulha, já com a liberação primeiramente do coil e, na sequência, a injeção do estoacrio, onde já observa, a gente pode confirmar essa trombose pela redução do fluxo, e o controle em F, e por último aqui, um controle em F, uma cicatriz após um mês. A janela mais utilizada para a punção é a transesofágica. Essa posição permite uma punção mais fácil, porque o aparelho está retificado, e outra vantagem é que essa posição permite o tratamento mesmo em casos em que o estômago esteja cheio de sangue. Esse vídeo é um teste que fizeram, onde colocaram um coil dentro de um frasco com sangue heparinizado. Vamos rodar o vídeo aqui. O sangue e o coil, e foi jogado e foi injetado estoacrio, mostrando essa aderência entre a cola e o coil. É isso que é formado dentro da variz quando se faz essa técnica. No Hospital das Clínicas, liderado pelo Dr. Dalton Chaves, esse trabalho foi conduzido, onde foi comparado a técnica convencional do estoacrio com a técnica ecoguiada, né? E esse vídeo foi cedido pelo Dalton, que eu vou passar rapidamente esse vídeo para mostrar a técnica do tratamento ecoguiado de varizes gástricas com o coil. Primeiramente, a avaliação das varizes, da variz de fundo gástrico. Aí a imagem ecográfica das varizes, essas áreas anecoicas. Pode-se avaliar também o fluxo das varizes. Isso é importante porque vai ser um fator de controle se o tratamento foi eficaz ou não, pela avaliação da redução do fluxo. Nesse momento, realizando a punção com agulha 19 gauge. É uma agulha mais calibrosa, mas é a agulha que permite alguma terapêutica. Como precisamos passar o coil, é utilizado uma agulha 19 gauge. Primeiramente, após a punção, introduzimos o coil. A seguir do coil, injetamos a solução de estoacrio. Eu vou adiantar um pouco aqui nesse vídeo, mas a gente observa que essa punção transesofágica não há sangramento, né? Apenas o ponto da punção. Nesse vídeo já observa-se uma redução do fluxo.
após o tratamento. Então, é uma técnica que ainda não popularizou-se pelo seu alto custo, né? É o custo da agulha, o custo do procedimento da ecoendoscopia e o custo do coil, né? Mas é uma técnica muito eficaz, que pode prevenir essas complicações embólicas do tratamento convencional do Stoacryl. Esse trabalho foi conduzido pelo Dalton, pela doutora Maíra, no Hospital das Clínicas, onde comparou a técnica convencional com a técnica ecoguiada. A erradicação das varizes foi 100% no grupo coil e 92% no grupo cianoacrilato. A embolia foi 25% no grupo coil e 50% no grupo cianoacrilato, ou seja, não houve diferença estatística, todas essas embolias foram assintomáticas, foram microembolias. E, na verdade, foi um trabalho que foi conduzido e todo paciente fazia tomografia após o tratamento. Então, foi identificado em 25% dos pacientes com coil microêmbolos de Stoacryl e metade dos pacientes da técnica convencional. E para finalizar a aula, vamos falar rapidamente sobre a profilaxia secundária, né? Ou seja, o tratamento para prevenir um novo sangramento das varizes de esôfago. Beta-bloqueador mais ligadura elástica tem se mostrado a melhor abordagem terapêutica para a profilaxia secundária. Os beta-bloqueadores devem ser iniciados após a estabilização hemodinâmica do paciente, que passou por uma hemorragia varicosa, geralmente após o 6º dia. Em pacientes que têm intolerância ou contraindicação, como paciente com DPOC, as cardiopatias que contraindicam o beta-bloqueio, tem que se fazer a ligadura elástica até a erradicação. Geralmente sessões a cada 4 semanas, geralmente 3 a 4 sessões realiza-se a erradicação dessas varizes. Como conclusão e mensagem para casa, temos que a endoscopia é fundamental para esses pacientes. Ela atua em todas as fases, como já falei. Profilaxia primária, vamos escolher ou o beta-bloqueador ou a ligadura elástica, de acordo com a intolerância do paciente ou a disponibilidade do método. Na fase aguda do sangramento, pensar sempre naquela sequência de tratamento, reposição da volemia, droga vasoativa e antibiótico, e a endoscopia com a ligadura elástica. E na profilaxia secundária, a associação dos métodos beta-bloqueador e ligadura elástica. E com relação às varizes gástricas, o tratamento recomendado é a técnica convencional com Stoacryl. E para finalizar, a mensagem para casa é que em pacientes cirróticos, a disfunção hepática progressiva é o principal fator de mortalidade. Todas as medidas para prevenir ou erradicar as varizes esôfago-gástricas são apenas uma ponte para o tratamento definitivo, que é o transplante hepático. Meus agradecimentos à SOBED e obrigado pela oportunidade.